esperança. Com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, Lula lá, brilha nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, com dignidade. Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilha nossa estrela. Lula lá, brilha nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Tem que ser ele de novo, é Bolsonaro pra presidente. E vai ser ele de novo, é Bolsonaro pra presidente. Pra continuar, pra fazer o Brasil crescer, pra fazer o Brasil melhorar, é Bolsonaro. Ele conhece o valor da nossa gente, o povo tá com ele, é Bolsonaro presidente. Pra continuar, pra fazer o Brasil crescer, pra fazer o Brasil melhorar, é Bolsonaro. Tá cansado dos mesmos de sempre, de seguir no mesmo giro. Tá na hora de você olhar pro Ciro. Tá cansado dos mesmos de sempre e seguir o mesmo giro. Tá na hora de você olhar pro Ciro. Saber que um rouba, mas faz, e o outro, esse rouba sem fazer. Isso você não vai querer. No pé dá um tremendo tiro. Então, agora tenha certeza, tá na hora de olhar pro Ciro. Tô cansado dessa coisa de brigar, só porque o outro tem outro pensar. Muita falta de respeito, educação. Ela sim e eles não. Assato não enche a barriga, meu irmão. Nem resolve essa nação que quer a paz. O Brasil quer mudança, eles não. Vamos com esperança e união. Eles não e ela sim. Simone sim. Eles não e ela sim. Pro Brasil sorrir de novo, ela sim. Pra mudança de verdade, Simone sim. Com amor e com coragem, ela sim. Ou na trilha da bondade, vem sim. É Simone essa guerreira, ela sim. Ela sim, ela é Simone, esperança no Brasil. Ela sim, ela é Simone, união do meu Brasil. Ela sim, ela é Simone, esperança do Brasil. De verde e amarelo, chegou a vitória. Vai Soraya, faz história. Esse povo sabe o seu valor. No 44 eu vou. Soraya do povo, é gente da gente, que veio das ruas pra ser presidente. Meu povo merece, vai votar no 44 pro Brasil mudar. Vai fazer o bem sem olhar. Alô, meu Brasil! Soraya presidente, um voto de união. Se liga aí! 44 é um voto consciente. 44 é Soraya presidente. Chega de escolher sempre o menos pior. O Brasil merece, pode ter o melhor. Não, não faz sentido esse Brasil dividido. Vem com a razão, vem com emoção. Vem, vem pensar pra frente. Agora é 30, vai, Felipe presidente. Vem aí um novo Brasil, pra renovar a esperança e promover a mudança. Chega de dividir, tá na hora de somar. Felipe mais Thiago, agora é novo pra mudar. Vem, vem pensar pra frente. Agora é 30, vai, Felipe presidente. Vem, vem pensar pra frente. Agora é 30, vai, Felipe presidente.
queria estabelecer um critério de relação entre eu e o Alckmin agora. Daqui para frente você não pode mais ser tratado de ex-governador, eu não posso ser tratado de ex-presidente, você me chama de companheiro Lula, eu chamo você de companheiro Alckmin, e fica selado que nós estamos mudando. E isso significa a gente tentar esclarecer a opinião pública uma coisa que muita gente não percebia, mas que agora está percebendo. Feliz era este Brasil quando a polarização se dava entre PSDB e PT. Entre Lula e Serra, entre Lula e Alckmin, entre Suplicy e Fernando Henrique Cardoso, entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, entre Dilma e Serra, porque era uma política civilizada. A gente terminava um comício em qualquer lugar deste país, você entrava no restaurante, estavam as pessoas do PSDB com as camisas do PSDB, tomando cerveja, entravam as pessoas com a camisa que me apoiava, do PSB, do PT, a gente ia se cumprimentar e, dependendo da relação da amizade, até uma cervejinha juntos a gente tomava. Hoje, isso não é possível. Porque não está estabelecida na disputa, sabe, a polarização civilizada. Porque a palavra polarização ela tem que ser entendida como normal quando joga Corinthians e Palmeiras, Santos e São Paulo, Sport e Santa Cruz, Sport e Náutico. Ou seja, quando o Ceará disputa com Fortaleza, tem uma polarização imensa. Entretanto, é uma polarização civilizada, em que as pessoas se respeitam, em que as pessoas se tratam como humanos. Hoje nós não temos isso no Brasil. Hoje nós temos uma política de ódio pré-estabelecida, em que o adversário não é adversário, é inimigo. O adversário não é para ser vencido, é para ser abatido. E assim é que se faz política nesse nosso querido ano em que o Brasil completa 200 anos de independência. Alguns falam sobre o meu escolhido para vice. Tem aqui o Cláudio, que é governador, temos prefeitos. O vice é aquela pessoa que tem que estar ao teu lado nos momentos difíceis. O vice não pode ser aquela pessoa que conspire contra você. O vice é solução do problema. E eu escolhi, sim, um general do Exército Brasileiro, que vocês o conhecem muito bem, por ocasião da intervenção aqui no Rio de Janeiro, um estado à época tomado pelo caos. Ele recebeu a missão de intervir no estado e fez um trabalho fantástico no nosso Rio de Janeiro. Muitas consequências positivas. O Cláudio Castro hoje colhe. Braga Neto depois coloquei como chefe da Casa Civil, posto que agora o senador Ciro, com muito zelo, ocupa, fazendo a negociação com o mundo político. Depois eu coloquei no Ministério da Defesa. Nós estamos escolhendo uma mulher negra, de origem humilde, que fez da sua luta contra todos os estigmas e discriminações um ato de vitórias sucessivas. Formada em Direito e Administração, Ana Paula Matos ocupou diferentes cargos no governo da capital baiana. Assim que eu me apresento ao país, alguém que é preparada, que estudou, que estuda, mas mais do que dos bancos da universidade, alguém que é preparada pelo labor pelo povo, pelo labor com o povo e pelo amor pelo povo. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 44%. Com a margem de erro, tem de 42% a 46%. Jair Bolsonaro, do PL, tem 32%, com a margem de erro de 30% a 34%. Ciro Gomes, do PDT, 6%, com a margem de erro de 4% a 8%. Simone Tebet, do MDB, tem 2%, de 0% a 4%, com a margem.
e está empatada no limite da margem de erro com Ciro Gomes. Vera Lúcia, do PSTU, 1%, de 0 a 3%, e, portanto, está tecnicamente empatada com Tebet. Seja qual for, eleições limpas devem e têm que ser respeitadas. O senhor limpas vai respeitar... e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis, em 2014 não aconteceu isso. Mas tudo bem, vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar um ponto resolvido, final? Ponto final. Vamos para outra pergunta, outro assunto. Então, vamos respeitar os resultados. Nós temos uma declaração importante do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem: jacaré. Figura de linguagem? Sim. Você acha que é o caso de brincadeira? Não é brincadeira isso. Isso faz parte da literatura portuguesa. Então, brincadeira é, num momento difícil para o Brasil, a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. E outra coisa, eu não errei nada do que eu falei. Eu falei no início da pandemia que nós devíamos tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. Isso eu falei e não errei. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro, que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa, se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown 1 mês, 2 meses no máximo para achatar a curva. Durou mais de um ano o lockdown. E até hoje continua gente falecendo por Covid. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Então o senhor chama isso de politicamente incorreto? O senhor não se arrepende do seu comportamento, das frases que fez, imitando pessoas com falta de ar, como solidariedade com as famílias que sofreram? Você acabou de falar que eu não imitei falta de ar e voltou a falar em falta de ar novamente. Você voltou a falar em falta de ar novamente. 700 mil mortos. A minha pergunta é muito específica. O senhor se arrepende Lamento as mortes. Não tem que não perder um parente, um amigo. Lamento as mortes. Agora, não poderia ser tratada a Covid da forma como começou a ser tratada. E quando você fala em tratamento precoce, lembre-se que no protocolo do Mandetta tinha o tratamento precoce lá, mas só em casos graves, onde eu não concordei com ele. No início, o protocolo do Mandetta era: vá para casa, quando sentir falta de ar, procura um hospital. Eu falei: procurar para quê se não tem remédio? E não tinha vacina também naquele momento. Bom, vamos falar de economia? Eu só queria observar, a Renata não retirou observação sobre o fato de o senhor ter imitado pessoas com falta de ar. Ela disse, não. Ela disse que o senhor imitou gente com falta de ar e que faltou também a solidariedade. Foram as duas coisas. Isso eu não respondeu. Mas, candidato, o senhor já deixou claro que o senhor acha que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa sem se expor. Não, o senhor disse isso. Nova York, mostra isso aí. Em 2018, o senhor candidato à presidência, o senhor se apresentava como o candidato da antipolítica e o candidato contra o Centrão. Na convenção do seu partido, o general Heleno chegou a cantar: se gritar, pega Centrão, não fica um, trocando a palavra ladrão por Centrão, etc. Isso ficou muito famoso. Hoje, a verdade é que o Centrão, ele é a base do seu governo. Na semana passada, quando o senhor estava saindo lá do Palácio da Alvorada, inclusive o senhor enfrentou lá um incidente com aquele youtuber que foi cobrar do senhor essa aliança do seu governo. Olha o mito aí, vamos perguntar pra ele por que ele sancionou a delação premiada. Hoje é o grande dia, hein? Mato Grosso. Tirei.
Presidente, tirar uma foto com o pessoal do Maranhão. Olha a idolatria aí ao vivo. Cor velha, Paraná. Ai, meu Deus. E aí? Dá um bom dia pra todo mundo, presidente. Ô, presidente. Só pera só um minutinho, amigo. Pô, você já perturbou o juiz. Vereadora. Pô, tudo bem? Candidata deputada federal, tô com o Bolsonaro. Dá um tchau aí, Bolsonaro. Ah, eu tô com o Bolsonaro aqui também, presidente. Por que o senhor limitou delação premiada, presidente? Ah, vai embora daqui, ó. Vai embora. Aí, presidente, o senhor acha o que é dessa violência comigo aqui? Acabaram de me derrubar, ô Bolsonaro. Você acha o que do pessoal me derrubando aqui? Pô, violência a gente pode ter. No local público eu não vou me retirar não, cara. Você vai fazer o quê? Vou continuar aqui, vai fazer o quê? Ô, presidente, o juiz de garantias que o senhor sancionou também é uma emenda do Freixo, cara. Isso não é ser de direita. O senhor vai pedir pro pessoal do GSI me tirar de um local público? Eu não vou sair não, vocês vão fazer o quê? Vão me prender por estar num local público? Prende aí então. Cadê o seu crachá aí? Se identifica, cara. Que bichinho. Eu tô aqui todo dia, ô Bolsonaro. Quero ver se é corajoso de sair pra conversar comigo. Tchutchuca do Centrão, você é tchutchuca do Centrão, cara. Valdemar Costa Neto, você se entregou pra ele. O ladrão, cadê o Lula? O Lula é ladrão também, mas esse daí tá fazendo tudo que o PT faz, senão o PT volta. Respeita o ambiente aí, irmão. Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta? Me responde, para de ser covarde. Seu covarde, tchutchuca do Centrão. Ó a tchutchuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Você é vagabundo, tô falando aqui, ó, na frente do gado do cercadinho inteiro. E aí, quem que me derrubou? Fala agora. Cadê o machão que me derruba na covardia? Ah, eu caí, né? Caí magicamente. Passo de mágica. O senhor quer falar comigo, presidente? Fala comigo. Sim. Fala comigo, presidente. Vem cá. Oxi! Pergunto, por que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de agora? Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você. Porque o Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixá-lo de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então você está me estimulando a ser um ditador. São 513 deputados. 300 são de partidos de centro, pejorativamente chamados de Centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, é o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede. Não dá para você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. Então, os partidos de centro fazem parte, em grande parte, da base do governo para que nós possamos avançar em reformas. Como temos avançado em muitas coisas. Como, por exemplo, através do Centrão, nós conseguimos o Auxílio Brasil de R$600 para 20 milhões de famílias. Dá para imaginar isso? E olha só, os partidos de esquerda votaram contra o parcelamento dos precatórios, que era condição para a gente dar lá atrás R$400 de Auxílio Brasil para esses mais necessitados. Então o PT votou contra o Auxílio Brasil de 400. Não, votou contra a questão dos precatórios. Do parcelamento, que sem parcelamento você não tem como conseguir recurso no orçamento para pagar os 400. Assim como agora o PT também votou contra, tá? Ou melhor, discursou contra os R$600 e votou favorável. A questão política, assim como a questão de poucos meses, para diminuir o preço da gasolina no Brasil, todos os senadores do PT votaram contra a redução de semestre no Senado. Agora vamos lá, candidato. Agora, como é que eu vou trabalhar com o parlamento sem os partidos de centro? Mas a questão... O senhor disse que eu estou estimulando o senhor a ser ditador. Está estimulando, sim. Por favor, candidato. Não, longe de mim, não. Eu não estimulei nada. É que a questão é a seguinte. Em 2018, o senhor chegou a dizer, até com propriedade, que governos anteriores tinham feito alianças com o Centrão. Mas o senhor disse criticamente que esses governos anteriores tinham feito nomeações com interesse político partidário e que isso tinha tudo para dar errado. O senhor chegou até a concluir assim: por isso eu não integro o Centrão. Mas recentemente, há dias, o senhor, com muita naturalidade, disse assim: eu sempre fui do Centrão, eu vim do Centrão. Aí eu tenho que perguntar ao candidato:
em nome da clareza para os eleitores. Em qual dessas duas afirmações o eleitor deve acreditar? O senhor sempre foi do Centrão? Ou o senhor, como disse em 2018, diz, eu nunca fui do Centrão por esse motivo? No meu tempo não era Centrão. Não existia Centrão. Como assim? No meu tempo, esses partidos que eu já integrei não eram tidos como partido do Centrão. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à Justiça. Mas houve corrupção na Petrobras. E, segundo a Justiça, com pagamentos a executivos da empresa, a políticos de partidos como o PT, como o então PMDB e o PP. Candidato, como é que o senhor vai convencer os eleitores de que esses escândalos não vão se repetir? Primeiro, a corrupção, ela só aparece quando você permite que ela seja investigada. Eu queria começar dizendo para você uma coisa muito séria. Foi no meu governo que a gente criou o Portal da Transparência, que a gente colocou a CGU como ministro para fiscalizar, que a gente criou a lei de acesso à informação, a gente criou a lei anticorrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, a AGU entrou no combate à corrupção, criamos o COAF para cuidar de movimentações financeiras atípicas e colocamos o CAD para combater os cartéis. Ou seja, foram todas as medidas tomadas no meu governo, além de que o Ministério Público era independente e além do que a Polícia Federal recebeu no meu governo mais liberdade do que em qualquer outro momento da história. Porque você está lembrado que em 2005, quando surgiu a questão do mensalão, eu cheguei a dizer o seguinte, só existe uma possibilidade de alguém não ser investigado nesse país, é não cometer erro. Se cometer erro, vai ser investigado. E foi isso que nós fizemos. Olha, se alguém comete um erro, alguém comete um delito, investiga-se, apura, julga, condena ou absolve e está resolvido o problema. O que foi o equívoco da Lava Jato? É que a Lava Jato enveredou por um caminho político delicado. A Lava Jato, ela ultrapassou o limite da investigação e entrou no limite da política. E o objetivo era o Lula. O objetivo era tentar condenar o Lula. Não sei se você está lembrado que no primeiro depoimento que eu fui dar ao Moro, eu falei, Moro, você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira foi longe demais. E você sabe do que eu estou falando. E aconteceu exatamente o que eu previa. Quando nós entramos com habeas corpus na Suprema Corte, foi antes e bem antes do hacker. E se você pegar o nosso habeas corpus, a gente está dizendo coisa que depois se descobriu com o hacker investigado pela Polícia Federal. Então, eu vou te dizer uma coisa, Boni, vou dizer para você, olhando nos olhos do povo brasileiro, não há hipótese, não há hipótese. Eu quero voltar à presidência da República e qualquer hipótese de alguém cometer qualquer crime, por menor ou por maior que seja, essa pessoa será investigada, essa pessoa será julgada e essa pessoa será punida ou absolvida. Candidato. É assim que você combate a corrupção num país. Mas o senhor mencionou o orçamento secreto. Como negociar, então, com o Centrão sem moedas de troca como essa do orçamento secreto que o senhor critica tanto? Isso não é moeda de troca, Renato. Isso aqui é usurpação do poder. Ou seja, acabou o presidencialismo, o Bolsonaro não manda nada. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional. O Bolsonaro sequer cuida do orçamento, Renata, sequer cuida do orçamento. O orçamento quem cuida é o Lira. É ele que libera verba, o ministro liga para ele, não liga para o presidente da República. Isso nunca aconteceu desde a proclamação da República. E eu tenho consciência que uma das tarefas minha e do Alckmin, se a gente ganhar, é a gente tentar, primeiro, trabalhar durante o processo eleitoral para que a gente eleja muitos deputados e muitos senadores com outra cabeça. Segundo, acabar com essa história de semipresidencialismo, de semiparlamentarismo no regime presidencial. Mas você acha mesmo... O Bolsonaro parece o bobo da corte, ele não coordena o orçamento. Veja que engraçado. Ele agora acabou de aumentar o auxílio emergencial para R$600, correto? Ele queria 200, a gente queria 600, ele mandou 500, agora mandou 600. Até quando? Até dia 31 de dezembro, porque na LDO que ele mandou para o Congresso Nacional agora, não tem a continuidade. E ele então acaba de mandar a LDO e vem aqui mentir e dizer, não, eu vou continuar. Você não vai continuar, por que ele não colocou
ali diretrizes orçamentárias. Mas o senhor acredita mesmo sobre o orçamento secreto que o senhor vai conseguir convencer o Congresso a abrir mão de um mecanismo que dá tanto poder aos parlamentares? Vamos. Como? Vamos. Conversando com eles, primeiro durante a campanha você vai perceber que eu vou trabalhar muito essa questão da eleição. Sabe? E hoje não é só o presidente da República, não. Os governadores dos estados estão reféns dessas emendas secretas também. Porque antigamente o deputado ia conversar com o governador para fazer a aplicação de verba. Hoje os deputados não conversam mais. Tem deputado liberando 200 milhões, 150 milhões, 100 milhões. Isso é um escárnio. Isso não é democracia. Então essas coisas podem ficar certas. Pode ficar certa que nós vamos resolver. Eu estou olhando para você, que eu quero que você me cobre. Nós vamos resolver conversando com os deputados. E eu espero que a sociedade brasileira aprenda nessas eleições uma lição muito grande. O Congresso Nacional é o resultado da sua consciência política no dia das eleições. Então, quando você vai votar, sabe, você coloca esperança, coloca otimismo e não coloque rancor na urna, porque não dá certo. Os seus adversários políticos costumam acusá-lo de apoiar ditaduras latino-americanas de esquerda. O senhor diz que se deve respeitar a soberania interna dos países e o senhor evita criticá-los. Para um democrata, isso não soa como uma contradição, candidato? Não. Primeiro, para um democrata, a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos. Cada país cuida do seu nariz. É assim que eu quero para o Brasil, é assim que eu quero para os outros. Veja, você está lembrado que em 2003, eu tinha apenas um mês de governo, eu criei um grupo de amigos junto com os Estados Unidos, junto com a Espanha, para resolver as pendengas entre a Venezuela e a Colômbia. Sabe, é o seguinte, você sabe que eu tenho na minha cabeça o seguinte, não existe ninguém imprescindível ou insubstituível. Quando o cara começa a pensar que ele é imprescindível ou insubstituível, ele está virando um ditador. Você está lembrado que eu tinha 87% de bom e ótimo quando um deputado do PT resolveu propor uma emenda no Congresso Nacional por terceiro mandato e eu não quis. Eu estou favorável à rotação, sabe, do poder. Sabe, a alternância de poder é uma coisa importante. Hoje tem um cara de esquerda, amanhã tem um de direita, depois tem um de centro. É assim que a sociedade caminha. Por isso que eu estou muito tranquilo, sabe, com a minha relação internacional. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Se eu ganhar as eleições, você vai ver a enxurrada de amigos que estão desaparecidos, que vão visitar o Brasil, porque o Brasil vai ser amigo de todo mundo. O Brasil não tem contencioso internacional. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Meu nome é Soraya Tronic. Eu nasci em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. Eu sou casada, mãe, advogada, empresária e senadora pelo meu estado. E agora candidata a presidente do Brasil. E por que eu quero ser presidente? Porque não dá mais para conviver entre o medo e o ódio. Não dá mais para conviver com desigualdades e injustiças. Também não dá mais para voltar aos erros do passado e nem errar de novo. Não é possível ver um povo tão alegre, trabalhador e otimista como o povo brasileiro sofrendo tanto, porque faltam as coisas mais básicas. Eu não admito chamar fome de insegurança alimentar. Quando a barriga da gente ronca, o que a gente sente é fome, e fome dói. Não dá mais também para chamar o povo mais pobre de menos favorecido. O que a gente tem que fazer é acabar de vez com a pobreza. Eu sou uma mulher muito corajosa e a minha briga é, e sempre será, para colocar você no centro de todas as minhas decisões. O suor de quem trabalha tem que ser respeitado e o poder público tem que fazer a sua parte. Eu encaro esse desafio de corpo, alma e coração e coloco toda a minha garra para unir o país no único caminho que nos interessa, o caminho da prosperidade. Porque o Brasil que eu quero, eu faço agora. Não espero que façam por mim. Vem comigo. Soraya. Olá, eu sou Felipe Dávila, candidato a presidente do Brasil. Nessas eleições, você vai ouvir promessas de gente que transformou o Brasil nesse caos. De gente que destrói o nosso orgulho de ser brasileiro. Chega desse país dividido, chega de escolher sempre o menos pior.
Eu nasci no interior do Brasil. Sou de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Comecei meus estudos em escola pública e fiz faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro quando passei no vestibular aos 16 anos. Depois de formada em São Paulo, fiz meu mestrado também em Direito e virei professora. Dei aula por 12 anos no curso de Direito Administrativo. Entrei para a política aos 31 anos de idade. Como deputada estadual, fui a primeira mulher prefeita de minha cidade natal. Fui reeleita. Fui a primeira mulher vice-governadora do meu estado e agora sou senadora da República. Fui a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Fui líder da bancada feminina e a primeira mulher a disputar, em 198 anos de história, a presidência do Senado Federal. Na CPI da Covid, lutei contra a corrupção e a favor da vacina no braço dos brasileiros. Algo deu errado na sua estratégia, general. E agora, o maior desafio de toda a minha vida. Sou candidata à presidência da República. Quando eu nasci, o Brasil era o país que mais crescia no mundo. Hoje, é um dos que menos crescem porque tem coisa errada para todo lado. Entrar num supermercado hoje em dia é levar susto atrás de susto com o preço das coisas. A verdade é uma só. No Brasil de hoje, a vida só melhora para os ricos e para determinados tipos de políticos, os oportunistas e os corruptos. É esse sistema que eu quero mudar. Talvez exatamente por isso eu tenha o menor tempo na televisão. Mas isso é muito pouco, porque eu tenho o principal. Um projeto capaz de conquistar o coração da maioria dos brasileiros e das brasileiras. Esse é só um pedacinho do programa completo do Ciro. Assista o horário eleitoral da noite e se prepare para uma grande surpresa. Você vai ver muito mais e ao vivo. Começa agora o programa Bolsonaro Presidente. Pelo bem do Brasil. O Brasil é um país lindo, forte. E o melhor do Brasil é o brasileiro. E que, apesar de todas as dificuldades, é um povo que não perde a fé. Esse povo, em 2018, escolheu um líder. Um homem simples, verdadeiro, honesto. Temos uma grande nação para reconstruir. E isso faremos juntos. Bolsonaro é direto. Fala o que pensa e fala o que sente. E como sente. É um país que nos orgulha, onde todos têm oportunidade. Não ousem tocar na liberdade do meu povo. Bolsonaro criou oportunidades para o Brasil bater recordes na geração de emprego. Oportunidades que têm a grandeza do nosso povo e do nosso país. Começamos hoje o nosso primeiro programa eleitoral. Programa esse que terá a verdade acima de tudo. Continuaremos seguindo o nosso João 832. Assumimos o Brasil em janeiro de 2019 com sérios problemas éticos, morais e econômicos. Com o tempo, fomos arrumando o nosso país. Criamos a Lei da Liberdade Econômica. O povo começou a trabalhar com mais vontade. 2020, lamentavelmente, também uma pandemia que abalou a todos no mundo todo. Além das vidas perdidas, um sério baque na economia. O governo federal deu meios para que estados e municípios se preparassem para enfrentar o Covid. Enfrentamos uma grande seca pela frente. Tivemos uma guerra que todos sabem das consequências para o mundo todo. 2022, um novo ano. Tudo começou a voltar à normalidade. Os preços dos combustíveis foram lá para baixo e os empregos voltam a crescer de forma cada vez mais robusta. Quanto mais liberdade tivermos, mais empregos serão criados. E atendemos também 20 milhões de famílias com Auxílio Brasil. Atualmente é de R$600 e esse valor será mantido. A esperança nasce das escolhas que você faz na política, bem como naquele seu sentimento de lutar e vencer. Bolsonaro presidente. Existe aquele que abandona e aquele que acolhe. O que cruza os braços e o que estende a mão. O que debocha e o que ampara. O que mata, mata e desmata. E o que cuida, protege
e salva. O da discórdia e o da união. O que quer guerra e o que vai pra luta. Existe aquele do desespero e o da esperança. Aquele que tira e o que reparte. Que Brasil você quer? O do ódio ou do amor? Sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Lula lá, com dignidade. Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhar nossa estrela. Lula representa a alternativa certa para o nosso povo voltar a ter dignidade. Mesmo que a gente não pense igual em tudo, nesse momento algo muito mais importante nos une: o desejo de reconstruir o Brasil e melhorar a vida das pessoas. Se você também pensa assim, vamos juntos. Quem sabe cuidar da gente é o Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Lula representa o melhor projeto. É Lula lá, filho. Sempre. Não existe liberdade sem democracia. Democracia é o direito de ter voz, de ter escolha, mas também o direito de todos terem casa, comida, saúde, educação e oportunidades. Democracia é respeito às leis, à Constituição, ao próximo. Democracia não combina com ódio e violência, nem autoritarismo ou fake news. Nosso povo já aprendeu. Ditadura e ditadores nunca mais. O Brasil quer democracia. Vamos juntos com Lula presidente. Lula lá! Pelo sorteio prévio, quem começa essa rodada indicando quem vai responder é o candidato Jair Bolsonaro. Por favor, para quem vai a sua pergunta? Ex-presidente Lula. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começadas não concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar, e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante, porque as pessoas precisam saber de que inverdades não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu, sabe, que nós fizemos no nosso governo. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais, que o senhor recebia pacotes dele mesmo, 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento.
não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. É indescritível o que nós acabamos de ouvir. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou, com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da Lei Geral da Pequena Empresa, pela criação do Simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. São 18 universidades federais novas, 178 campi e 422 escolas técnicas, que fez uma revolução nesse país. O meu governo deveria ser conhecido exatamente por isso, porque quando eu cheguei na presidência, a gente tinha 3,5 milhões de estudantes da universidade. Quando eu saí da presidência, a gente tinha 8,5 milhões de pessoas na universidade. É exatamente isso que é a marca do meu governo. 51 milhões de hectares de terra disponibilizados para efeito de assentamento de pessoas nesse país. O menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo, dos acordos que nós fizemos. Foi o meu governo que fez o acordo com a Alemanha e com a Noruega para que a gente tentasse, contribuir com a preservação da Amazônia e com a exploração da riqueza da biodiversidade para garantir possibilidade de desenvolvimento para quase 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. O menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo. O maior deixa de ser mentiroso! O maior! Exatamente na história do seu governo! Para garantir possibilidade de desenvolvimento para quase 30 milhões de pessoas. Foi o meu governo que rachadores de merda, sua bosta! Vagabundo, seu bosta! Não, vou sair, só se tirar ele. Não, calma, só se tirar ele. Vou tirar ele. Não, ele veio me xingar. O Ixo, um dia depois, que é frouxo, ficou com medo do Alexandre de Moraes colocar ele Para de chorar, Danone! Para de chorar! Cala a boca, bagaço! Cala a boca, mascote da milícia! Vai defender bandido? Mascote da milícia! Mascote da milícia, vagabundo! Vagabundo! Usurpador da fé! Usurpador da fé! Mascote da milícia, vagabundo! Eu vou te triturar nas urnas, vagabundo! Mascote da milícia! Cala a boca! Cala a boca, vagabundo! Cala a boca, vagabundo! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca, vagabundo! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Se fudeu, vagabundo! Se fudeu, vagabundo! Chega também! Se fudeu, otário! Eu sei, racista, vagabundo! Vai se fuder, otário! Vai tomar no meio do seu... Vagabundo! Vai se fuder! Cala a boca! Cala a boca! Você é moleque! Você é moleque! Capitão do mato! Vira homem! Bate aqui, vagabundo! Sem provocar também! Vagabundo! Capitão do mato, desgraçado! Você é um vagabundo, eu tô te falando! Eu quero representar em nome de todos
A próxima pergunta é a TV Cultura, com a jornalista Vera Magalhães. Vera, por favor, indica quem vai responder a sua pergunta e quem vai comentar, por favor. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma pergunta ao candidato Ciro Gomes com comentário do candidato Jair Bolsonaro. Candidato Ciro, a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. A cobertura para a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo e outras doenças, foi de 71% em 2021 e ainda não chegou a 50% nesse ano. A da poliomielite, que já chegou a ser de 96% em 2012, caiu a índices um pouco superiores a 67%. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. É uma coisa que me choca ouvir o presidente Bolsonaro dizer que a economia está bombando. Hoje, no Brasil, meu irmão... Vamos lá, eu me emociono e quero segurar aqui a minha indignação. Mas espera um pouquinho. Sabe, entre desalento, 5 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego. Entre desemprego aberto, que é o brasileiro que está indo de porta em porta todo dia de manhã, pulando a catraca do ônibus porque não tem dinheiro para pagar a passagem, sabe? E o trocador deixa e volta para casa com a boca amarga. Não tem vaga, não tem vaga. Lá se vão mais 10 milhões de brasileiros. Mas o que mais está me chocando, e vendo esse nível de alienação e de ódio, de coisas assim, mentira para cá, mentira para lá, isso é o Brasil que essa gente está produzindo, dividindo a nossa nação, e eu quero reconciliar. Mas espera um pouquinho, quase 50 milhões de pessoas não estão nos ouvindo nesse debate, essa é a minha contradição. Eu falo por eles, mas eles estão aí esfolados, vivendo na informalidade mais vil. Sabe o que é informalidade? Eu vou repetir para quem embruteceu o coração. Informalidade é uma jornada semanal de 50, 60 horas semanais, sem o descanso remunerado semanal para ir para o templo agradecer a Deus ou pedir luz, sabe? Sem férias, sem 13º, a saúde mental do nosso povo, Vera, está se deteriorando do jeito, nunca se pediu tanto na rede de atenção psicossocial remédios, sabe? Remédio para dormir, remédio para nervo. Mas sabe o que nós estamos produzindo? 50 milhões de brasileiros, em números redondos, vão envelhecer daqui 15, 20 anos, Soraya, senadora, e não vão ter cobertura aposentadoria nenhuma. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Ciro. Por favor. Já está apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI, é o seguinte, frase tua, não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI, não achou nada contra mim, escondeu o Carlos Gabas, que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal. E não estou atacando mulheres, não. Não venha com essa historinha de atacar a mulher, de se vitimizar. Vera, você realmente foi fantástica, né? Deu oportunidade para falar um pouco de verdade sobre você. A Simone Tebet fez o pedido de direito de resposta, a comissão avaliou e o direito de resposta não foi concedido. Minha pergunta é para o ex-presidente da República, candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com comentário do candidato Ciro Gomes. Como o senhor espera atrair o apoio do candidato Ciro Gomes para um segundo turno, caso o senhor vá para o segundo turno e ele não? E para o candidato Ciro Gomes, o senhor pretende apoiar o candidato Lula se ele for para o segundo turno e você não? Eu falo sempre do Ciro Gomes uma coisa. Eu tenho um profundo respeito pelo Ciro Gomes. Sou grato ao Ciro Gomes que esteve no governo comigo de 2003 a 2006. Mas o Ciro, nesse instante, ele resolveu não estar conosco, sair com candidatura própria, é um direito dele, não sou eu que vou impedir. Eu estou construindo uma aliança política
com 10 partidos políticos, todos os partidos de esquerda e progressista, e nós vamos ver se ganhar as eleições, tentar ver, sabe, se ainda conseguimos atrair o PDT para participar conosco do governo. Eu sempre digo o seguinte, tem 3 pessoas no Brasil que eu trato com deferência. Mário Covas, Requião e Ciro Gomes. De vez em quando eles podem até falar mal de mim, que eu não levo em conta, porque eu sei que eles têm o coração mais mole do que a língua. Eles têm o coração muito mais mole, são muito mais compreensivos aos problemas sociais. Então, é o seguinte, eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele faz números assim e esquece. Se você tomar, e eu vou fazer isso durante esse debate, a média de crescimento econômico do período do PT é medíocre, é igualzinha a do Fernando Henrique Cardoso. O desemprego que está aí de 10, o Bolsonaro recebeu com 12, recebeu do PT. E a razão da minha distanciamento é que, infelizmente, o Lula se deixou corromper mesmo. Está com Gedel Vieira Lima, está com Renan Calheiros, está com Eunice Oliveira. Pesquise quem são essas pessoas. Mesmo assim, Ciro, nós ainda vamos conversar. E você vai pedir desculpa, porque você sabe que você está dizendo inverdades a meu respeito. Você sabe que está dizendo inverdade. Agora, o que é importante a gente levar em conta é que, quando o Ciro joga a responsabilidade da eleição do cidadão, sabe, nas minhas costas, eu queria dizer que eu não fui para Paris. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Eu não saí no Brasil para não votar. E fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que, se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos? Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos? Fui absolvido na ONU, fui absolvido na primeira, na segunda instância e 2 vezes na Suprema Corte. Agora é o seguinte, eu sou o único inocente que paga o preço de ser inocente. Ou seja, eu sou culpado porque sou inocente. Quando eu vejo o que aconteceu agora com a Vera, eu realmente fico extremamente chateada. Quando homens são tchutchuca com outros homens, mas vêm para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. E digo mais para você. Lá no meu estado, tem mulher que vira onça, e eu sou uma delas. Mas vocês podem ter certeza que, do jeito que está, eu vou começar a entregar, e é muita coisa aqui. Reforcem a minha segurança, delegado. E aí já tem meta para acabar com essa excrescência que é deixar 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico em 2033 com investimento privado. Portanto, é o investimento privado, é o mercado que resolve. Daí a importância da privatização. A gente tem que privatizar tudo no Brasil. Privatização porque tem que acabar com esse cabide de emprego público, esse mau uso de dinheiro público, esses lugares onde é feito os maiores escândalos de corrupção do Brasil. Não é lá Mensalão, Petrolão. Chega disso. Nós precisamos escolher os melhores, aqueles que vão abrir a economia do Brasil, atrair investimento privado, investir em concessão e parceria público-privada para resolver a questão da infraestrutura brasileira, que hoje é um dos maiores gargalos do custo Brasil. Presidente Bolsonaro, a grande questão da incompreensão e da crítica que muitos fazemos é que o senhor aparentemente não percebe ou não dá valor, não respeita com a devida delicadeza, com a devida profundidade que todos nós devemos essa grave questão feminina. Nós assistimos todos aqui, a jornalista Vera Magalhães, quantas vezes já me criticou, quantas vezes já me trouxe algum dissabor no seu jeito, no seu estilo de fazer.
A minha é uma amiga que eu respeito, que eu quero bem e respondo, às vezes, assim, com certa dureza. O senhor disse, certa feita, para chocar todos nós, que nasceram os seus 3 filhos e que aí nasceu uma filhinha porque teve uma fraquejada. Isto é o que faz com que as pessoas desconsiderem as suas políticas. Ciro, eu já muito falei da fraquejada, já me desculpei, peço desculpa novamente. Agora você... Não, mas você... Peraí, é minha vez de falar. Agora você falou que a missão mais importante da tua esposa era dormir contigo. Pelo amor de Deus, Ciro. Pelo amor de Deus, espero que você peça desculpas também aí. 20 anos atrás, eu cometi uma absoluta infelicidade de fazer uma gracinha com uma mulher extraordinária que foi minha mulher durante 18 anos. Já me desculpei por isso 1 milhão de vezes. E isso é de se desculpar a vida inteira. Não é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. Eu não queria trazer esse tipo de argumento aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás, pelo qual, já disse, me desculpei muitas vezes, foi uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista, reproduziu cultura machista. Mas eu aprendi isso, você que não aprende nada nunca. Por quê? Porque você é uma pessoa que não tem coração. Sabe, simular sufocamento na hora que o povo brasileiro estava faltando oxigênio em Manaus, sabe, dizer que não é coveiro na hora que há milhões de famílias brasileiras e amigos nos enlutamos. O Brasil tem 3% da população do mundo e morreu 11% das pessoas que morreram no mundo. Candidato, o senhor tem 2 opções, as candidatas Simone Tebet ou a candidata Soraya Tronic. Eu vou perguntar para a candidata Simone Tebet. E eu queria que a senhora dissesse, houve ou não houve corrupção no processo de tratamento da Covid? Houve ou não houve negligência do governo no cuidado da vacina? Quer dizer, o que se explica o sigilo de 100 anos para o ministro da Saúde que agiu de forma totalmente irresponsável no trato do Covid? O que se explica para a sociedade um presidente brincar com uma doença que matou 682 mil pessoas e ele não foi capaz de derramar uma única lágrima por uma das pessoas que morreram? Sim, pela insensibilidade do atual presidente da República, negou vacina, atrasou 45 dias. Muitas pessoas poderiam estar entre nós, não estão, por culpa da insensibilidade de um governo que não colocou vacina no braço do povo brasileiro. Aliás, até hoje deu um mau exemplo e dá mau exemplo e não se vacinou. Mas eu quero, sim, confirmar. Eu vi. Houve corrupção, tentativa de comprar vacinas superfaturadas. Os documentos estão aí. O Covaxin é o contrato mais escabroso que eu vi. Tentaram pagar antecipadamente 45 milhões de dólares para serem pagos no paraíso fiscal por uma vacina que não tinha comprovação científica para poder trazer para cá sem nenhum critério. Seu primeiro pedido de resposta foi aceito. O senhor tem 45 segundos. Bem, do Lula, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Tá? Nenhuma moral. Sigilo de 100 anos, uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita na Alvorada. Nada mais além disso. Orçamento secreto. Eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante ao orçamento secreto. Não tenho nada a ver com isso. E dizer a vocês também, a vacina corromper, tentou corromper, está de brincadeira, nobre senadora. Tentou corromper, cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada. Só fake news e mentira a meu respeito.